Graça e paz nesta manhã de quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Temos em nós o Espírito Santo, que é livre para falar com Deus de manhã, de tarde e à noite, onde nós estivermos. Não é só dentro da igreja, da congregação, que os homens fizeram com as mãos lá, aqui e acolá, que ele está lá. Não, ele não está lá, ele está dentro de você. Por isso Deus fez de você uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito, porque Deus te vê no Espírito. Mas quando você entra numa congregação, ali está um homem que é um pastor, que não entendeu a graça do Evangelho, então ele vai te condenar, porque ele não entendeu a graça, ele não entendeu o amor, não entendeu o perdão que está em você. E aí manipula você com a palavra que não é de Deus, é do homem, é de Moisés. Então, quando você entende isso aqui, você começa a perceber que existe um falso evangelho. Paulo já dizia, Gálatas 1,6, admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, senão que não há outro, mas que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, como perverte hoje no século XXI. Só que no primeiro século havia uma sentença contra os judeus, o povo de Israel. Estavam sentenciados lá, o justo lá também era um pecador, porque o pecado estava lá. Estavam reinando em pecado, não estavam reinando em vida, estavam em morte. Porque lá o Espírito Santo não tinha vindo ainda, estavam na carne. E eles obedeciam ali a lei de Moisés. E Jesus veio para fazer tudo diferente. Mas eles não quiseram ouvir Deus, o nosso Jesus, que veio no corpo de carne. E pela cruz passou, onde ficou o meu velho homem lá. Morri lá na cruz com ele, e aqui esse corpo biológico descerá ao pó, e o espírito volta para Deus. Assim diz Eclesiastes 2,7. Quando você entende isso aqui, você chamou a existência de Deus na sua vida nesta manhã, de quinta-feira. Deus, eis-me aqui nesta manhã, Pai. Eu preciso ouvir a Tua palavra, eu preciso entender o Teu mistério, que estava oculto. Eu creio, Pai, que hoje está no meu coração. Quando eu confesso com a minha boca que eu tenho esse amor do Senhor para comigo, e eu tenho esse perdão, e aqui eu perdoo o meu próximo, porque Ele está comigo, dia por dia aqui comigo, Pai. Eu tenho que entender Ele, mesmo diferente de mim, mas Ele é meu irmão. Ele é aquele que o Senhor colocou aqui, para que eu o entendesse e não julgasse, mas pregasse a verdade do Evangelho em cada coração, onde existe o amor de Deus e o perdão do Pai no nosso coração. E aqui te agradeço, graças a Deus, obrigado, meu Deus. Então, você entendendo isso, a palavra ela é viva e eficaz, como diz Hebreus 4,12, e ela penetra e começa a dar um entendimento àquele que não entrou pela porta. Então, o pecado, era uma transgressão da lei, e todos antes da cruz, eles foram destituídos da glória de Deus. 3,3 de Romanos informa quanto a isso. Então, todos pecaram antes da cruz. Como o Espírito Santo veio depois da cruz, você hoje comete uma obra da carne. Aquilo que você planta, você vai colher, porque a carne é a herança de Adão. Ela vai ter que descer o pó, para que o Espírito volte para Deus, que nos deu antes da fundação do mundo. Então, entendendo isso aqui, olha só, 3,9 de Zacarias, está escrito lá, eu não vou ler, mas você pode observar, que ele falou, Deus, não era Jesus de Nazaré ainda, eu vou tirar o pecado do mundo em um dia, Então, 6,51 de João, ele deu o corpo dele para morrer pelo mundo, o mundo de então, que lá estava servindo a ele, a Jesus de Nazaré. Ali ele morreu, e o pão que desceu do céu, hoje ele é o Espírito Santo no nosso coração. João capítulo 6,51. Então, com esse entendimento, você passou pela cruz e entrou pela porta, onde você senta e Deus fala com você, como falou com Maria. Marta era a lei, Maria a graça. Maria escolheu a melhor parte. Quando você ouve Deus falar, 1,19 de Isaías, se você quiser, e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra. Então, João 1,29, João, o último, faz da lei. Ele foi o último. Mateus capítulo 11, versículo 12, e Lucas 16,16. Então, ele falou, Pai, está consumado. João 19, 30. A escatologia foi consumada. Tudo aconteceu no primeiro século.
para que você entendesse que hoje o pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei de Moisés, você está debaixo da graça. Romanos 6, versículo 13 e 14. Então, se não tem domínio, você ultrapassou, né? E hoje entendeu os feitos de Jesus na cruz, deixando lá o corpo dele e o teu, e te batizando com o Espírito Santo da cruz para cá. Você hoje tem esse entendimento no século XXI. Você não está no primeiro século. Tudo foi no primeiro século. Então, aqui entendendo, né? João, capítulo 8, versículo 1, a mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. 2. Ao amanhecer, voltou novamente ao templo. Todo o povo vinha até ele e, sentado, os ensinava. Né? Jesus ensinava, mas só que eles eram desobedientes, jamais obedeceram a Jesus, como não obedeceu Deus, lá em Deuteronômio 18, 9 e 14. Não busque uma cartomante, não busque um feiticeiro, como hoje, não busque um pastor, não busque um padre, não busque um agoureiro, porque eles vão te enganar, eles vão mudar a palavra de Deus e vão trazer as suas próprias palavras, como está escrito, Lucas 16, 14, eles querem fazer as obras de Deus com as próprias mãos, sem entender que Deus na cruz já fez, através do seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor. Então, no 3, né? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio de todos. Olha só a vergonha que eles fizeram essa mulher passar. Né? 4. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em um adultério. Né? 5. Na lei de Moisés, tá? A lei de Deus, Deus jamais condenou ninguém, mas só que lá, no seu Filho amado, havia uma sentença contra os judeus. Ele teria que tirar o pecado, né, daqueles que lá estavam, que transgrediam a lei, e trazer o juízo para eles, né, e graça para nós, porque o gentio não tinha vida em Jesus Cristo na época, né, no primeiro século, mas depois da cruz, nós passamos a ter vida em Cristo Jesus. Temos acesso a Ele para conversar com Ele. Não receber recado de pastor, de pastora ou de um padre que dá recado, mas não, Deus não fala com essas pessoas, porque eles não estão em Cristo. Então não entenderam o Evangelho. Então a palavra de Deus é essa. 5. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E tu que dizes? Na lei de Moisés. Né? Então, quando as pessoas não é de Deus, ela está em Moisés. Ela não conheceu o 7,4 de Romanos. Temos que servir o outro, aquele que estou após a morte, para que nós possamos frutificar para Deus. Quando você aceita Jesus na igreja, né, do pastor, ali você vai usar ali um segmento dele. Uso e costume. Então você tem que aceitar Jesus, né? Então Jesus não se aceita. Eu aceitei também. Eu confesso com a minha boca que um dia eu aceitei, mas sem entender isso aqui. Então João 15,16 diz o quê? Não foi você que me escolheu. Eu que escolhi a vós outro, você vá agora e dê fruto para Deus, fruto para mim, para o Senhor. Então, se você estiver no Nazareno, você vai ter que dar dízimo, vai ter que batizar nas águas, passar pelas águas, é uma simbologia, porque o batismo da cruz, esse basta para nós, porque ali nos livrou da lei, do pecado da morte, para entendermos hoje esse mistério que estava oculto hoje no nosso coração. 6. Diziam isso para matá-lo, né? Para tentá-lo, no caso, e terem, assim, motivo para o acusar. Eles queriam acusar Jesus de alguma coisa, né? Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever na terra com o dedo. 7. Como insistissem na presença, Jesus se levantou-lhes e disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, porque o pecado foi tirado na cruz, abolido na cruz o pecado. Hoje você comete uma obra da carne aqui, mas você não assume, você coloca o bode expiatório, bota o diabo ou bota debaixo do tapete, a sujeira. Porque tem muita sujeira nas igrejas tradicionais, nas igrejas pentecostais, tem muita coisa errada aí dentro. Só que não vem à tona por quê? Eles ficam com medo de falar. Mas quando você entra aqui na graça, no Evangelho, você começa a esclarecer a palavra de Deus no teu coração. Como insistiram, né? Pergunta Jesus, se levantou e lhe disse, quem dentre vós estiver em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. 8. Inclinou-se e continuou a escrever no chão. 9. Ouvindo eles esta resposta, saíram um por um, a começar
pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher no meio onde estava. 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condena. 11. Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então quem condena hoje é o pastor. Quem condenava era Moisés, porque havia uma lei. E Jesus estava cumprindo a lei lá. 600 mandamentos, a lei da Torá, para trazer 2 mandamentos para você hoje, da graça. Amar o seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus primeiro. Mas esses 2 mandamentos é complicado, porque ninguém quer obedecer a Deus. Porque a religião, ela divide os irmãos. Então não querem se submeter a Deus. Então se submete ao homem. Por isso Paulo falou, existem homens maus e perversos aonde? Nas igrejas do mundo secular. Que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Porque a fé não é de todos. Quando você prega isso aqui, é a fé de Deus no teu coração. E em Romanos, 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, abençoado de Deus. Depois da cruz, você está aqui, no Cristo que citou, Romanos 7,4. Se você estiver no Nazareno, você vai ser de Moisés. Você vai estar debaixo da lei. Você vai ouvir condenação de pastores que estão aí desviados da verdade. Não entraram pela porta. Estão como Marta, fazendo as obras, e não houve a melhor parte. A melhor parte está aqui, onde você entendeu que Maria entendia, e Maria representava a graça de Deus aqui no coração de cada um de nós. 8:1 de Romanos. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação. Você passou da morte para a vida. Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você hoje é um Espírito. Por isso que Deus, ele é Pai dos Espíritos. Deus não é Pai da nossa carne. Entendendo assim, para que você possa estar aqui no Evangelho da graça, do amor e do perdão no coração. 2. Por quê? Em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Você está livre da lei do pecado e da morte. Só se você estiver na igreja evangélica, ali o pastor te condena. Ele vai ver defeito em você, porque ele não vai ver você em espírito de verdade. Mas debaixo da graça, você está em espírito de verdade. Aqui o espírito aqui, ele milita contra a carne. Já dizia lá Paulo em Efésios 6, 10 em diante. Mas só que o espírito aqui, ele sobressaiu sobre a sua vida para que você entrasse aqui pela porta, entendesse. 8 de Romanos, versículo 8 em diante. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quer fazer as obras de Deus, vive na carne. Lucas 16,16. Quer fazer tudo com as próprias mãos. Não crê que Deus fez na cruz e enviou o Consolador. Hoje é o Senhor no teu coração. 9. Entretanto, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você crê? Eu creio que está em mim. Por isso eu tenho salvação eterna em Deus, porque pela graça Ele me salvou. 2 de Efésios. E hoje eu ando nas obras que Ele para mim preparou. E se alguém não está no Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque é de Moisés. Segue a lei de Moisés. Mas Paulo diz, Romanos 10, 1 ao 4, que o fim da lei de Moisés é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê, você está salvo pela graça, Deus habita em você. Deus é o maior amor que eu tenho, o maior milagre em minha vida. Ele veio para me abençoar, Ele é a luz que em mim está. A sua chegada é minha alegria, eu te amo. Deus é o amor da minha vida, me faz feliz, me faz viver. Ele é o Espírito Santo hoje em mim, nesse amanhecer. Tudo que eu vivi no meu passado, por Jesus Cristo foi apagado. Nova criatura hoje eu sou, quando Ele a mim me ensinou, estas palavras me libertou. Deus, eu te amo. Deus é o maior amor de nossas vidas. Então, Ele nos libertou. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Não vivas mais
em julgo de escravidão, como fala Gálatas 5:1, porque as pessoas vivem escravas de um pastor, de um padre, numa religião, mas aqui Deus é contigo, dentro do teu coração. Oh, meu Deus. Assim é o teu amor, Jesus, amor que me consola, amor que me faz sorrir quando eu estou a cantar. Assim é o teu amor, amor que me consola, amor que me faz sorrir quando eu estou a te louvar. Mas o teu nome eu escrevi na palma das minhas mãos, você que tanto me esperou. Nesta manhã você o encontrou dentro do coração, onde você tem dentro de você esse amor, esse perdão, mas se livre, né, do laço do pastor, se livre do laço do padre, ou daquele que está nesse mundo aí, porque aqui você está ali para com Deus. Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, já dizia Paulo, através de 2 Coríntios 3, 14 e 17, que o véu foi tirado, você tem acesso a Deus, e não receba recado de ninguém, a não ser Deus fala com você, de dia, de manhã, e nesse amanhecer, como ele está falando aqui agora, em nome do Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor.